Hoje, os incomodados ficaram aperreadamente incomodados. Parece até aquele povo que assiste o Café com Pierre só para dizer que o Café com Pierre não presta, mas eles não desgrudam porque eles me amam, porque eles me adoram, porque eles adoram esse programa e a verdade é essa. Todo mundo ama esse programa. Até os que odeiam gostam de assistir, nem que seja para criticá-los. Vocês que odeiam esse programa, mas que assistem, são como aqueles ateus que não acreditam em Deus, mas precisam pelo menos usar o nome dele para negá-lo. É assim. Vocês querem assistir o programa para dizer que ele não presta, mas não conseguem parar de assistir. E aí, essa turma da contradição, hoje eles estavam com ninguém mais do que ninguém menos do que Genilson na timeline deles. Eu fiquei sem entender. Eu disse, ora, o que é que eles primeiro... Calma aí, tem alguma coisa errada. Eles lotam a timeline deles, os status, os histories, com o nome do cara que eles dizem que não é importante. Há alguma contradição ali, não é não? Tem alguma coisa errada. Porque se alguém não é importante, você o ignora. Se uma coisa não é importante, você ignora. Afinal, não foi uma opinião de Genilson sobre os caminhos de vocês. Foi uma opinião de Genilson sobre o caminho dele. É a mesma coisa que, de repente, o atual prefeito decide apoiar, sei lá, Bolsonaro, como ele fez quando era vice-prefeito, que ele disse que não sabia quem era Bolsonaro, não sabia nem falar o nome de Bolsonaro, mas disse que como o Sérgio Miranda pediu para ele votar, ele votava. E eu vou rodar esse vídeo aqui de novo. Hoje não, porque hoje eu não quero. Mas eu vou rodar ele, porque eu sei que essas discussões vão continuar. Não sei o quê. Aí botaram lá, pessoas enganadas por Genilson. Tudo bem, mas digamos que fosse. Porque o primeiro da lista é o ex-prefeito, né? E o Rubem o enganou também. Rubem levou a promessa de que não seria candidato a prefeito do município de Panelas, enganando o ex-prefeito até ele ser o candidato. Inclusive, existem aí o próprio Zé Júlio e outras pessoas que não mentem, eles podem falar para vocês de situações em que o Rubem disse, olha, eu não vou, porque o senhor não me coloca, eu não vou trair o grupo, não sei o que lá, uma semana antes de dizer que era candidato a prefeito. Então, se Genilson enganou o ex-prefeito vulgo Coroné, o Rubem também o enganou. Se Joelma, que não sabia que Rubem seria candidato a prefeito, foi enganada por Genilson, Rubem também o enganou. Porque os dois estavam, era a mesma chapa, era o mesmo, e os dois só andavam junto durante a campanha. Então, a questão não é essa. A questão é, por que é que uma pessoa que, em tese, não tem nenhum tipo de relevância, toma uma decisão que deveria ser irrelevante para mim, por exemplo, e eu me incomodo tanto? Por que eu vou ocupar meu espaço nas redes sociais, a influência, dizendo, seria o mesmo que toda noite eu estou falando aqui, que o governo de Rubem Lima não presta porque é nocivo para a população panelense. Beleza. Agora, aí eu posso mostrar aqui por quê? Porque a nocividade desse governo pode atrapalhar o meu povo. Agora, se eu dissesse, não, o prefeito de Panelas é irrelevante, e todo dia falasse dele aqui, que irrelevância é essa? Não, é relevante sim, é muito relevante. Faz mais mal do que bem, mas isso não deixa de ser relevante? Isso faz com que ele não seja relevante? Então, Genilson de repente tomou posições políticas, e eu vou chegar lá. E eu estou dizendo isso justamente pelo fato de que, quando o grupo de situação perdeu o Genilson, o discurso era de que isso não era importante. Quando? Não dá para calcular. Não dá para calcular o prejuízo. Não dá. O Rubem sabe muito bem disso. Que não era comigo que o Rubem andava para cima e para baixo durante a campanha, utilizando as estratégias políticas, não. Porque hoje, ainda no município de Panelas, o articulador político é Genilson Lucena. O cara da política.
vocês podem esperar politicamente de mim determinados comportamentos que vocês não esperam de outro político, de Panelas. Fazer campanha, não fazer campanha, não mudar de lado, escolher um cara e ir até o final. Muita coisa vocês podem esperar de mim. Mas Genilson Lucena é político, de carreira. Ele tem a profissão dele lá, mas ele é um político de carreira. Ele sabe fazer política. E o discurso dessa turma era de que ele não era relevante. E eu vou explicar por que aqui estão meio assustados. A Josefa Silva disse aqui, você gosta de um passando essa política aí em Panelas, tá uma salada de fruta, esses políticos sem caráter, viu? Não sei o que é que tem a ver questão de caráter e de salada aqui, Josefa. Não estou entendendo. Nada a ver, né? Mas nada a ver mesmo. Eu explico melhor, de preferência com português melhor também, para eu poder entender do que se trata. Mas vamos lá. E aí, a irrelevância dele, de repente, ocupou. Eu vou rodar um vídeo do Rubem aqui, dizendo que se comprometia com as pautas do Instituto Cultural Paideia, que era movimento cultural na época. É o mesmo, né? Movimento cultural. Só que agora tem CNPJ. Se eu colocasse a lista de pessoas que votaram nele, acreditando que ele cumpriria as pautas, de inscritos no Instituto até aquele momento, tinha mais de 500. Aí eu vou fazer uma lista, 500 pessoas foram enganadas pelo... Quantas pessoas ele não disse que ia dar emprego, sabendo que não tinha espaço? Quantas? Traiu também, fez uma lista de pessoas. Isso sim é irrelevante, é por isso que eu não faço. Agora, você não pode dizer que algo é irrelevante e se preocupar tanto com isso. Vamos lá. Genilson não é importante, mas ocupou o espaço de vocês. Hoje, todo mundo preocupado com ele. Teve outro que botou lá no status dele a foto de Zé Júlio, ao lado de Raquel Lira, né? E botou, não estou entendendo nada. Ele disse, para entender, você precisa pensar e dói sua cabeça. Não é? Qual é o problema de Zé Júlio continuar com a Raquel? Por quê? Manada agora? Grupo para vocês é sinônimo de manada, é? Qual é o problema de Zé Júlio querer apoiar as pautas de Raquel e não a de Marília? Porque Zé Júlio já disse, e disse para mim, o Zé Júlio dizendo, né? Vou acompanhar a Marília no segundo turno. No primeiro, ele disse que ia votar em Raquel. Qual é o problema? Aí ele está fora do grupo de oposição por causa disso? Claro que não. Zé Júlio é um ser humano que pensa, e ele tem toda a liberdade de escolher o grupo dele. Quer ver? Na época dos precatórios, o discurso de Rubem Lima não foi ao lado de Fernando Rodolfo? De que iria pagar em 15 dias? Depois que passou, ele apoiou o Fernando? No dia da posse do atual prefeito de Panelas, quem era que estava do lado dele lá, o deputado? Fernando Rodolfo. Ele apoiou Fernando Rodolfo? Não. Porque provavelmente Fernando Rodolfo fez com ele o que fez com os outros colegas da oposição aqui. Deixou de atender, deixou de atender até ligação, e o pessoal ficou ressentido. Eu digo o pessoal. Eu, particularmente, o pessoal ficou ressentido e decidiu procurar outros projetos e apresentar projetos para ver se a pessoa se comprometia com essas pautas, né? E ficar em aberto para a democracia. Qual é o problema? Isso atrapalha o fato de Zé Júlio ter escolhido Raquel. Atrapalha o atual prefeito em escolher o Danilo Cabral, por exemplo? A escolha é de Zé Júlio, não tem nada a ver com a escolha de fulano. Zé Júlio poderia, em tese, atrapalhar o grupo de oposição, mas isso não diz respeito ao grupo de situação. Para o grupo de situação estar preocupada com a escolha de Zé Júlio. A escolha de Genilson da Marília Arraes preocupa o grupo de situação, eu sei por quê.
Porque eles já estavam pensando em apoiar Marília no segundo turno, que é provavelmente o que vão fazer.